Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, os que estão nos assistindo neste momento e os que vão assistir pelo nosso canal do YouTube. Mais uma terça-feira de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos dar início. Vou começar a compartilhar a minha tela. Vamos lá. Bom, hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 26, que nós começamos semana passada, que tem como título Dá gratuitamente o que gratuitamente recebestes, e hoje o item será do 3 ao 4, que tem como título Preces Pagas. É bem curtinho também, como o outro de terça-feira passada, mas segue a mesma linha, a mesma lógica, a mesma ideia, e o mais importante é compreender, é entender e questionar, ou ter ferramentas para questionar certas situações que nós vemos por aí, ou que talvez nós vamos passar, e utilizar a tal da fé raciocinada, né? Se questionar sobre certas coisas. Parece de um momento, de uma época muito antiga, o que vai ser falado aqui, mas, na verdade, é muito atual. E, como eu disse, para a gente exercer, né, a nossa capacidade de questionar e ver se aquilo realmente faz sentido, né? E se nós, principalmente nós, né, que já temos um conhecimento religioso, seja ele qual for, cristão, né, que eu digo, se faz sentido, né, com a história que nós conhecemos e Cristo viveu. Então, é uma orientação que Jesus dá aos discípulos, que dá para encontrar em Lucas, no capítulo 20, versículo 45 a 17, em Marcos e em Mateus, que estão aí os correspondentes capítulos e versículos. E Jesus diz assim: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Bom, aqui o que Jesus quis dizer. Vou até ler aqui esse trechinho, porque acho que não vai estar nesses slides, né? Porque aqui está um pouquinho... Então, acho que aqui eles dão uma versão menor, mas... E no final, né, quando ele fala que por pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, né, os escribas, e essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. E aí Jesus diz também: não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas, né? E aí o que ele quer dizer aqui, né, com isso, que né, neste sentido dos escribas, né, que abarcam as fortunas, né? E a prece, ela é um ato de caridade e um impulso de coração, que as casas das viúvas abarcaram as fortunas, né, daquela época, né, voltando para aquela época, mas se utilizando muitas vezes de uma situação de fragilidade, de uma situação vulnerável de pessoas, né? Imagine, né? Naquela época, né, uma mulher que perdia o marido, né, a situação que ela ficava super vulnerável em relação à sociedade, e dentro daquele contexto, né, histórico, né, e cultural da época, é isso que Jesus fala. Mas trazendo para os dias de hoje, né, que a prece é um ato de caridade. É muito interessante quando a gente fala sobre caridade, porque sempre, né, a maioria das vezes, todas as vezes, o que vem na nossa cabeça é um ato material, né? A gente dar alguma coisa material quando a gente fala de caridade,
E aí a gente começa, né, a aprender mais que caridade é qualquer coisa que faça bem para o outro que você possa dar. Seja uma palavra, seja o seu tempo, seja um abraço, seja uma compreensão, seja você se colocar numa situação de paciência para com o outro, de entendimento para com o outro, né? E uma das ferramentas mais poderosas, mas mais poderosas, quando feita com humildade e amor, se não sei não sei o que estou dizendo, mas é a prece. A prece que você possa fazer para alguém, para você mesmo, com vontade, com amor. E tem uma vastidão de, né, livros, de literatura espírita, de qualidade, que fala sobre a prece. E o que ela faz. É simples, não custa nada, não precisa ser de palavras rebuscadas, como muitas pessoas acham. É uma conversa. E ali se pode obter muitas coisas. Bom, então a prece é um ato de caridade. Um arrobo do coração, né? Como diz aqui Kardec. O fervor. Qual o fervor de quem ora por dinheiro e de quem paga? Então, aqui a gente começa a entrar, que é o que Jesus estava dando exemplo aos discípulos, né? Todos aqueles que pagam para obter alguma coisa dos céus, de Deus, ou terceirizam a prece. Ainda existe muito isso, de pagar para alguém ou um lugar para fazer prece por aquela pessoa ou por alguém que aquela pessoa queira, né, direcionar a prece. Aí é onde começam os nossos questionamentos. Primeiro, qual o fervor de quem ora por dinheiro? Qual a intensidade, né, de quem ora? Se eu estou terceirizando a minha prece, por exemplo, né? Eu vou pagar o Luiz para fazer uma prece para mim. Eu falei, Luiz, você fala bonito, você tem um pensamento, ela vai ser uma pessoa... Vou pagar, você faz uma prece para mim, para que, né, alcançar isso ou aquilo. Vamos, né, colocando que o Luiz não tem esse conhecimento, né? Seja uma pessoa aleatória aí que está vendendo as preces. Tá bem, se não vem de mim, vem de uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa está cobrando por isso, qual é o impacto disso? E de quem paga? E aí eu não preciso fazer prece, estou pagando, né? Já paguei pelo produto, só espero recebê-lo. Mais ou menos assim. Aquele que as compra se julga dispensado de orar. Muitas dessas pessoas. Bom, depois no final eu escolhi uma lição também, né, do Fonte Viva, mas em algumas culturas, e principalmente há, né, alguns séculos atrás, na maioria delas, se adoravam, né, altares, né, como fala muito na Bíblia, bezerros de ouro, se davam oferendas, né, em dinheiro, em mercadoria, para obter coisas maiores do céu, né? É como se fosse uma troca com Deus. A gente oferece isso, o que a gente tem de matéria, e Deus retribui. Então, quanto mais oferecer, mais nós vamos ganhar. E aí, se eu estou comprando essa situação, eu dispenso a posição de fazer as minhas preces, sinceras, humildes, porque eu já estou dando essa parte material. Os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Pois bem, vamos tirar, né, essa base que nós já temos da doutrina espírita. Vamos pensar que nós estamos ainda para de doutrina espírita ainda.
Seria lógico pensar que, contando que, né, você tem uma base religiosa, né, porque também, se for ateu, que talvez viriam questionamentos muito interessantes também, que eu acho que talvez é deles que viriam os melhores, mas pensando assim, bom, se Deus é imaterial, se Deus é o Criador, se Deus é muito além da matéria, por que que ele se interessaria pela matéria em troca dos atendimentos da prece? Uma coisa a se pensar. Por que que ele se interessaria? Por que ele colocaria preço em nossas palavras? E a gente começa a entrar com essa doutrina espírita e entende que para espíritos elevados, né, mais elevados que nós, nada da matéria os interessa, porque não faz mais parte disso. Eles entendem que a matéria é importante, né? O dinheiro é importante para quem está vivendo ela. Nós, né? Importante sendo usado sabiamente. Mas, se os espíritos elevados, né, das quais muitas vezes eu direciono as minhas preces, pensando que Jesus é linda, né? Muito mais, né? Porque nessa conexão, por enquanto, a gente conhece Jesus, depois Deus, né? Temos acima de Jesus, mas que a gente conhece, assim, por nome, que a gente sabe que veio para cá, é Ele. Então, se interessaria por isso? Seria uma coisa muito mais ao nosso ver de mundo, como a gente tenta sempre materializar ou humanizar Deus, né? E Deus é algo, né? Não é alguém. Então, e aí a gente começa a ver que não faz muito sentido, né? Porque os espíritos, eles se interessam por aqueles que se interessam por eles, ou seja, por aqueles que o chamam em pensamento. E para ser atendido, o processo é o mesmo. Apesar que, se nós colocarmos em evidência essas questões da matéria, o máximo que vamos atrair são os espíritos que ainda se comprazem com isso. E que provavelmente são tão inferiores como a gente, ou pior. Ou seja, não vai nos ajudar em muita coisa. Então, prece paga. Cobrar de alguém para se dirigir a Deus, por ele, é transformar-se em intermediário assalariado. Que ponto aqui? E a pessoa, ela se coloca na posição de que é a conexão direta com Deus, e por isso cobra. Então, eu sou um intermediário assalariado. Pensa só, né? Você considera que uma pessoa tem uma moral elevada? Ou pelo menos se ela se considera assim? Nós já sabemos que a partir do momento que ela cobra, alguma coisa está errada. Né? Também que a gente conversou muito sobre, na terça-feira passada, né? Dar de graça com receber-se de graça, a gente fala muito das questões de cura, né? Prece. Nós, por acaso, estamos fazendo disso um curso de graduação, de pós-graduação, vamos abrir uma empresa para vender preces, vamos colocar no Amazon pacotes de prece, vamos colocar serviços de prece. E o pior que eu estou falando existe. Parece absurdo, mas existe. Gente que vende mesmo serviços. E aí é onde que falta estudo para essas pessoas, as que cobram e as que vão pagar. E é um questionamento muito básico, muito raso, né? Colocar alguém de intermediário e ainda salariar essa pessoa, quem? Deus contratou, assinou a carteira da pessoa, fez um contrato. Conexão é essa que você tem, não estou sabendo, né?
Então, é falta de caridade. Por quê? Porque dá de graça aquilo que a gente recebe. Se a gente tem pensamento de graça, a gente pode, né? A gente pode fechar os olhos, a gente pode levar os pensamentos de graça. A gente pode pedir por nós e pelo outro de graça. Por que a gente pagaria? E a sequência, a prece fica sendo uma fórmula. Faça desse jeito, usa tantas palavras, use esse substantivo, adjetivos, use tantas, enfim, quantidades de palavras que você obterá aquilo que você quer. E cujo tamanho é proporcional à soma que custe. Também existe. Imagine uma prece que é longa. Né? Imagina se os católicos cobrassem para fazer novena. Só ficar bem rico. Sabe, lembra que aquelas demoram horas, né? Um terço. Imagina isso. Que sentido que faz isso, né? Eles não cobram. Então, porque já compreenderam, né? Que não faz um sentido isso. E os benefícios da prece? Deus não vende os benefícios que concede. Quem vende os benefícios, muitas vezes, somos nós, né? Deus não. Mas nós nos sentimos, muitas vezes, no direito de apossar sobre essas coisas. E enganar as pessoas. Pelas necessidades, pela ingenuidade. Uma vez, uma amiga minha, conhecida, ela chegou para mim, alguns anos atrás, ela perguntou, Sueli, eu quero fazer um tratamento espiritual no Brasil, ela mora aqui, eu quero fazer no Brasil? Não, mentira, a tia dela queria fazer no Brasil e conversou com ela. E essa moça, ela faz, a senhora, não sei, ela faz curas espirituais por meio de algodão. Aí ela me explicou que é um processo que passava algodão no corpo, ia tirando, enfim, ia limpando para tirar todas as impurezas que a doença podia causar. Sei lá, né? Às vezes, o espírito está falando para fazer isso, vai saber se é, não conheço todas as curas espirituais. Eu falei, mas qual é a dúvida? Mas ela cobra. Falei, olha, eu posso não entender nada de cura espiritual, mas a partir do momento que cobra, se questiona. Se questiona. E cobra um médico que vai para uma faculdade, né, que estuda anos, e estuda ciência, enfim. Agora, um médico, ou pelo menos que se diz né, de cura, não deveria. E aí que ela falou, é verdade, eu não parei para pensar no... Por que para o galera do algodão era um processo crônico? Se eu não vou te dizer, eu não conheço, né? Teria que vir, conversar, mas, na minha opinião, pelo que o pouco que eu conheço, para mim, já ia surgir aí uma bandeirinha vermelha e falar, cobrar? Está ajudando alguém a melhorar, né? Por um ato de caridade. Para a caridade não se cobra, né? E Deus não vende os benefícios que concede, porque, mais uma vez, como a gente falou na terça passada, o médium é um intermediário. Quem concede a cura é Deus. Né? Por meio desses espíritos superiores. Mas quem concede? Então, aquele que cobra, não sendo o distribuidor dos benefícios, não pode garantir a sua obtenção. Também tem casos. Eu acredito que você já tenha ouvido que as pessoas vendem lotes no céu. Que as pessoas vendem a vida no paraíso. Eu não sei se eu li ou se eu ouvi, mas alguma palestra espírita eu li em algum livro. Só sei que a história é mais ou menos assim, que esse espírito, ele vai comprar
Ele comprou, quando era encarnado, o tal do lote no céu. E esse pastor vendeu para centenas de pessoas. O pastor desencarna. E eles também desencarnam. E aí eles se dão conta que não existe uma casa de frente para o mar, com um jardim lindo lá no céu. E aí o que eles começam a fazer? Porque não é porque desencarnou que tem o conhecimento. Dentro ali da ignorância deles, que eles acham que eles têm que ter, eles começam a perseguir aquele que vendeu. Olha o problema. Aí tem o que vendeu, que vai acarretar centenas de pessoas de espíritos atrás dele, por muito tempo, e esses que ficam presos no sentimento de vingança. Olha o problema de cobrar por uma coisa que você não pode garantir. Porque não existe outra palavra, né? Que é uma mentira, né? Cobrar por uma mentira. Então, aquele que cobra, não sendo o distribuidor, ou seja, Deus, que é o distribuidor dos benefícios, assim colocando, não pode garantir a sua obtenção. Sabe, igual aqui na Terra mesmo, muita gente que vende coisa que não existe. E aí some, estelionatária, né? Aí some. Porque não é o distribuidor dos benefícios, é isso. Aí aqueles que pagam pela prece para obter uma cura, para obter um emprego, qualquer coisa. Aí volta lá para a pessoa e fala, mas tem que dar mais dinheiro. Tem que pagar mais. Porque aí o problema é que você está pedindo para resolver é grande, então custa mais caro. Como é que a pessoa garante que vai ser resolvida? Né? Então, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Como é que você tem certeza? Sim, se você vai cair numa dessa, tem as pessoas que perguntam, mas como é que você vai garantir que vai dar certo? Às vezes eles pegam meia dúzia ali para, né, ser o marketing deles, ó, fala, sabe? Quando a gente pede para alguém, ó, faz um review para mim no Yelp, mas a pessoa nunca entrou no estabelecimento, nunca adquiriu o produto. É mais ou menos isso. Faz um review aí para mim, fala aí que você conseguiu uma graça, não sei do quê, porque daí as pessoas vão. E as pessoas não pesquisam a fundo se aquilo é verdade. Né? E hoje tão conhecido como fake news, né? Na internet. Então, a sabedoria divina. Deus não suborna um ato de clemência, de bondade, de justiça a uma soma de dinheiro. Subordina. O que eu falei? Suborna. É isso mesmo. Deus não subordina um ato de clemência, de bondade, de justiça a uma soma de dinheiro. Ou seja, não cobra. Não cobra. Primeiro que as leis de Deus são imutáveis, né? Ou seja, é e é. Querendo você, eu, ou todo mundo, ou não. Segundo, que aí nós, né, quando nós entramos nesse processo do conhecimento, sabemos que nós colhemos o que plantamos. Não é lá que Deus está ali esperando você, olhando no final da reta, plantar, agora você vai ser castigado. Não. Né? Nós somos responsáveis pelas coisas maravilhosas que nos acontecem e das outras também. Porém, quando está naquela dificuldade, e aí a gente vai lá e faz uma prece, Deus não manda um boleto para pagar no final do mês. Pode ser que um encarnado faça isso, mas Deus não. E aí a gente entende que nem de uma terceira pessoa a gente precisa. Né? Por exemplo, aqui tem o caderninho de preces, né, das vibrações que nós fazemos nas quartas-feiras. O que é recomendado e que, por favor, a todos, né, a não ser que a pessoa não tem condições, né, para uma sessão de coma, alguma coisa, mas que são as suas preces, né, as pessoas que estão ali pedindo por ajuda e as que também, enfim, são direcionadas, né, ali nos nomes, porque as vibrações que nós fazemos com todo amor e carinho e pedimos,
com certeza, são levados, né, pelos espíritos mais altos para os atendimentos. Mas tem aquela velha frase, faça a tua parte que o céu te ajudará. Quando eu era menor, adolescente, assim, quando tinha preguiça de ir na casa espírita, eu falava, pai, hoje eu não vou, então o senhor reza lá para mim. Ele falou, eu rezo, mas se eu não rezar por você... Ele só falava assim, eu rezo, mas se você não rezar por você, tem muito que eu posso fazer. E é verdade, né? A gente não pode terceirizar, nem isso a gente pode terceirizar. E a lógica? A razão diz ser impossível que Deus delegue a criaturas imperfeitas, ou seja, todos nós neste planeta sem exceção, o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Como eu, a criatura, vou estabelecer regras? O que o Criador faz? É esses tipos de questionamento. Como? Em que posição me encontro? Nem que eu estivesse no mais alto escalão de qualquer religião. Ainda serei uma criatura imperfeita. Primeiro, por estar aqui, e segundo, por se comparar com Deus, né? Aí a imperfeição cresce em proporções infinitas. Então, essa é a razão. Como é que eu vou delegar alguém, humano como eu, vivendo neste planeta, né? Vou delegar essa pessoa para fazer algo por mim, para intermediar com Deus. E essa pessoa se diz o enviado, o mensageiro de Deus, para estabelecer regras na sua justiça e vai cobrar. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico. Todos, sem exceção. Mesmo que ainda com as nossas visões limitadas nos questionamos por que gente má se dá bem, enquanto tanta gente boa não dá. E é um pouquinho mais aquele conhecimento do estudo de compreender o que na sua visão é se dar bem e o que realmente o é. Porque a justiça é para todos, sem exceção. Todos, todos. Pode não ser ao nosso gosto, ao nosso tempo, ou do nosso conhecimento, mas todos nós estamos inseridos nas leis naturais. Então, o tráfico das graças divinas, se é imoral traficar com as graças de um soberano da terra, não se pode considerar por lícito o comércio com do soberano do universo. Se eu estou fazendo isso em nome de outra pessoa, que tem uma posição acima da minha, seja ela qual for, e cobrando por isso, isso já é errado. Por que não seria com Deus? Então, falei que era curtinho, né? Bom, a gente começa nos comentários, mas eu vou colocar aqui a lição que eu reservei hoje. É do Fonte Viva. E é a lição 93. E Emmanuel começa com uma pequena frase de Paulo nas cartas aos Hebreus, assim. O título é Altar Íntimo. E Paulo diz nesse trecho, temos um altar.
Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitada, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada, em favor à suntuosidade do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante a discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando através do altar do coração e prossigamos o trabalho que nos cabe realizar. Muito claro, né? Mais claro impossível. Como Emmanuel coloca aqui, não há nenhum problema de ter igrejas, templos, santuários, a pessoa aí, né, tentar se conectar, fazer suas preces, não há nenhum problema, né? Mas ele ainda coloca, mesmo quando, né, muitas vezes se destina a matéria financeira para esses lugares, construção desses lugares, enquanto muitos precisam de outras coisas e poderiam ser utilizados de outras maneiras esse dinheiro. Mas ainda assim, não há um problema. Mas a questão é, quão vale, né? Aqui ele coloca esses lugares, dos mais simples aos mais luxuosos, se nós entramos com o coração fechado. A beleza do lugar, as falas bonitas de quem está falando, seja ele um padre, seja ele um budista, seja ele um sacerdote, seja quem que seja. Não vai tocar um coração fechado se não está disposto a abrir. E aí não importa o lugar, o ambiente. Importa primeiro o santuário do coração, como ele mesmo diz. Porque a finalidade aqui dos templos é despertarmos a consciência. Despertarmos a consciência. Essa é a finalidade. Não a regra. Não precisamos. Mas existem. Essa é a finalidade. Porém, quando a gente acorda, se desperta, vemos que tudo em volta não vai valer a pena se eu não faço a minha parte. E aí, aqui essa que é o que fecha tudo, né?
as oferendas, o pagamento, vamos assim dizer, que podemos dar, e o melhor de todos, é o amor ao próximo. É o nosso esforço na melhora, é adorando, enfeitando, enriquecendo e aumentando o altar do coração. Simplesmente isso. Porque ao chegar do outro lado, vamos levar, né? Já sabemos disso. Mas o que construímos intimamente, nós vamos. Então, fica mais uma vez claro que, primeiro, prece de graça. Não precisamos pagar. De uma forma bem simples. Questione-se, né? Se alguém está oferecendo, nesse sentido, eu digo, de ajuda, para um alívio de uma dor, de um sofrimento, não médico, tá? É isso que eu estou falando, né? Mas em cunhos religiosos, espirituais, eu digo. Se está cobrando, né, dinheiro por isso, questionem-se, voltem para a base, e Jesus responde, simples, nunca cobrou. E que ainda se formos em lugares assim, que nos enche os olhos, daquelas paredes não vamos levar nada. Mas talvez o sentimento que colocamos ali, para nos despertar outras consciências, é que vai nos ajudar. E aí a gente vai compreender, aos poucos, e cada vez mais se desapegar, né, da tal matéria, que nós ainda somos muito apegados, e utilizar ela para o que tem que ser utilizado, aqui, e aquilo que vamos levar para a eternidade, focarmos os nossos sentimentos, os nossos corações, os nossos pensamentos, de uma forma mais disciplinada. E é isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que... Oi! Todo mundo está vendo vocês aí, ó. Só você não vê todo mundo. Oi, pessoal! Então, todo mundo aqui. E é isso. Se alguém quiser fazer um comentário, pode ficar à vontade. Como eu disse, é uma extensão do que a gente já falou ontem, né? Ontem, terça passada. Nós falamos terça passada, é uma extensão do que foi falado terça passada. E fecha na ideia de que o que recebemos de graça, né, ou seja, de Deus, nascemos com isso, nós não cobramos, né? Porque tudo aquilo que pode vir ajudar o outro, da forma mais simples, é um ato de caridade. E eu acho que também, quando a pessoa pede uma oração, né, e a outra está cobrando por isso, eu acho que já demonstra que a pessoa que está cobrando não entendeu o que Cristo passou, né? A mensagem que ele tentou passar. Então, eu acho que eu não vou querer essa oração, não. Porque a pessoa não entendeu nem o princípio. Eu acho melhor pular fora. Ou não entendeu, dispensar assim, ou entendeu e demais. ignorou, né? Pode ser também. Entendeu demais. Enfim, é muito claro, né? Infelizmente, a gente vê muito disso acontecendo em diversas situações. Não só com o espiritismo, mas, enfim, outras correntes também de pensamento religioso que acabam, infelizmente, monetizando a fé a seu próprio benefício, né? Que é exatamente o contrário
ao que caridade significa ser, né? A gente não cobra pelo bem que a gente faz ao outro, porque senão isso não é caridade, né? Enfim, é claro. Exatamente. Monetizando a fé, é isso aí mesmo. É claro, né? Mas eu acredito, na minha opinião própria, que muitas dessas pessoas, né, de cunhos religiosos, enfim, que usam o nome da religião para isso, acabam atingindo mais aquele grupo de pessoas que estão no desespero. Né? E essas provavelmente são as mais suscetíveis a cair nessas situações. E, claro, a falta de conhecimento, raciocínio, né? Questionamento daquilo que está sendo oferecido e daquilo que está sendo procurado. Então, esa es una de las cosas que a mí me ha llamado mucho en la búsqueda de Dios. He visitado muchas religiones. Yo tengo familia de diferentes religiones también. Yo fui criado en la católica, mas yo siempre he visto a mi entendimiento la palabra de Dios. Jesús, cuando trajeron el mensaje, ellos nunca cobraron por pasar el conocimiento a las demás personas. Entonces, en todas las religiones que yo he visitado, hay inclusive la regla del diezmo, o de acuerdo a lo que tú ofreces, es lo que supuestamente ora el pastor por ti. Entonces, es ahí donde uno a falta de, y es muy, uno se aprovecha muchas veces el pastor o la religión de la necesidad de lo que anda buscando uno, de esa situación. Entonces, ahí es donde yo, por eso sigo buscando algo, porque yo veo que todos los lados siempre es dar por algo que, como que aquí dices tú, es gratis y es pasar el conocimiento, y Dios no cobra por eso. exatamente. Exatamente. É isso, né? É muito óbvio, né? É muito claro. Bom, eu, no Brasil, uma vez, alguns anos atrás, eu vi um documentário, não era nem documentário que se chamava na época, eram as reportagens que tinham os especiais, séries especiais de reportagens. E uma verdadeira lástima de pessoas acabando morar na rua, perdendo emprego, perdendo todas as economias para dar para líderes religiosos, igrejas, em busca da salvação. E aí, quando a pessoa chega no fundo do poço, economicamente, financeiramente, é que começa o questionamento. Será que Deus quer me ver nessa situação tão miserável? Ou eu viro ateu, porque que Deus é esse? Não faz sentido nenhum. Não, né? Um entendimento em relação a isso. Mas ainda existe. Parece, nossa, mas não é tão óbvio. Será que a pessoa não pensa? Não, tem. Ainda muitas pessoas fazem isso. Muitas. Principalmente as mais simples, né? E com necessidades maiores, como disse você. Oi, Luiz. É interessante o nosso educador, que isso nos leva a o que Kardec colocou na educação, essa preocupação que não pode ser cobrada, que o intermediário não é aquele que vai gerar o benefício. Então, não tem por que ter intermediário. Somos nós que temos, que não precisa de alguém levar o recado. E é interessante que esse mundo é isso. E as pessoas acabam assim contratando outros para resolver os problemas pessoais. E a pressa na violência. Então, a gente vê isso em uma série de assim, negociações. Né? Isso é um mundo de toda a história. Porque tem quem pague necessidade, que não conhece o meio,
e acha que realmente vai se livrar dos problemas, vai receber a salvação. Amém. É isso mesmo. Então, eu acho que a preocupação que Kardec teve é de esclarecer. Olha, não se paga com uma peça, não se paga para ter esse benefício que vem embora. Precisa. Isso, a doutrina espírita é assim, clara. Kardec colocou isso claro. Então, assim, entender tudo é ter a salvação. Não é isso. Quando se estabelece, não parece ter um esforço individual, esclarecimento, busca da família. Então, consciência, esclarecimento. As colocações muito boas, né? Realmente contribuir bastante nesse entendimento. Como se paga pela peça? E que o Edgar falou, né, que no caso do exemplo dele, que as familiares são de diferentes religiões, ele mesmo já foi, né? Então, analisando como era o processo, né? De algumas, talvez, e é uma questão de questionamento, né? E muitas vezes não é nem quem paga, dependendo do grau de conhecimento, de consciência, mas a posição muito pior é daquele que cobra. E, bom, nós gostamos de terceirizar problemas, não gosta? Botar culpa em algo, alguém, que está acontecendo comigo porque a culpa é do mundo, mas não é minha. E também a gente gosta de terceirizar a solução. São os dois lados da moeda, né? Infelizmente, mas o conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta e nos faz trilhar caminhos mais lógicos, em todos os sentidos. Isso é muito bom. E é isso. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Nós temos um tempinho ainda. Nada, eu estou também passando por esse momento na minha família, de uma tia que entrou em depressão porque o marido faleceu e outras coisas. E aí, esses dias, ela começou a cuidar, pedir dinheiro, eu achei muito estranho que ela fez isso. E eu fiquei sabendo que ela estava indo numa igreja famosa no Brasil. E eu pedi para minha irmã, para o pessoal dar uma olhada nela, ver o que estava acontecendo. E ela foi piorando o estado da depressão dela. Piorou num nível muito grande. E quando ela chegou ao ponto que ela foi internada no hospital psiquiátrico, quando também foi percebido que ela, além do dinheiro, que é todo o dinheiro que ela tinha, ela estourou o cartão de crédito na igreja. Cartão de crédito, tudo que ela tinha, ela deu. E aí agora a filha dela está procurando fazer um laudo para que ela não interdite ela financeiramente, pelo menos por um tempo, mas ela já tem mais de um mês que ela está no hospital psiquiátrico, ela está com um tratamento de eletrochoque agora, mais grave a situação, e foi aproveitaram disso, porque era claro a situação dela, que ela não estava bem, e quanto mais ela não estava bem, mais foram tirando o proveito disso dela. E aí não tem o que fazer também. É muito triste, né? E aí, no caso dela, em busca de uma solução, dentro de um desespero, ela foi... o que acontece em muitos casos, infelizmente, né? Como diz Marcos, a monetização da fé, né? Teve até um caso há tempo que foi divulgado de um casal que eles tinham ganho alguma coisa que eu não lembro o que foi, e deram a parte para a igreja. Só que deram mais de 10%, porque parece que o dízimo é 10%, enfim, eu sei que eles deram mais. E aí, quando se separaram, uma acho que foi o marido, entrou na justiça contra a igreja para que a igreja devolvesse uma parte do valor. Aí parece que o juiz decidiu que os 10% tudo bem, a igreja podia ficar, só que o valor
A diferença a igreja teria que devolver. E foi um valor bem alto, viu? Meu Deus, né? Que ponto a gente chega como ser, né? Como é que é estornar o pagamento de uma igreja? Bom, como diz, né? Ia ser como se não fosse trágico, que isso é trágico, né? Isso é muito trágico, né? Mas, mais uma vez, né, o conhecimento nos liberta de muita coisa, né? Muita coisa, né? E às vezes a pessoa que a gente conhece não tem o conhecimento, mas nós temos, a gente pode ir lá e ajudar, chamar a realidade, né? Ao raciocínio e ajudar. Bom, mas no final, né, as decisões sempre serão nossas, né? É, exatamente. Bom, nós já chegamos quase lá. Eu quero só dedicar os últimos minutinhos para fazer um anúncio, mas a gente vai terminar aqui para terminar a gravação. A prece, daí eu faço o anúncio, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Fechar os nossos olhos. Mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais uma terça-feira, juntos. Agradecer aos amigos espirituais aqui presentes, a todos esses que se comprazem reunidos para aprender mais os ensinamentos do Cristo, nas bases de sua moral e de tudo que ele nos ensinou e ainda vem nos ensinando pelos seus mensageiros. Agradecer sempre a oportunidade de aprender e que possamos, mestre, sempre estar abertos às intuições recebidas desses amigos queridos que sempre estão conosco para nos ajudar, nos amparar, nos proteger, para que possamos usar do conhecimento na prática, na nossa vida diária, do dia a dia, que possamos sempre nos questionar para seguir os caminhos melhores, os pensamentos melhores e mais elevados, as atitudes de caridade e, acima de tudo, nos melhorarmos para que possamos refletir no ambiente que vivemos, no meio que estamos inseridos. E aqui reunidos com os pensamentos elevados a Deus e a Jesus, pedimos aos amigos também espirituais, queridos amigos, que abençoe a cada lar das pessoas aqui presentes, aos familiares, aqueles que não puderam aqui estar hoje por algum motivo, a todos esses que vão assistir pelo nosso canal do YouTube. Ampare e proteja essa humanidade ainda tão longe de certas conquistas, mas já com a capacidade de segui-las, que possamos nos melhorar a cada dia, a passos de formiga, mas que possamos jamais parar. Peço a Jesus que ampare essa casa espírita, a todos nós, a essa semana, que possamos voltar em paz aos nossos lares, a essa noite, e essas águas aqui trazidas, que possam ser colocadas nela pelas mãos dos amigos abnegados do amor e da caridade, os remédios necessários para o corpo e o espírito. Que Jesus os abençoe hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos e até a próxima terça-feira de estudos.